Como o Gabigol saiu de melhor centroavante do Brasil, recordes e recordes quebrados, 2 Libertadores nas costas, ídolo do Flamengo, títulos empilhados, artilharias e artilharias conquistadas, até a queda de rendimento no Flamengo, a chegada no Cruzeiro como um grande reforço de peso, atuações pífias, a reserva com salário astronômico, até a cereja do bolo, o pênalti perdido contra o Corinthians com uma batida que todo mundo conhece o Gabigol, parece, né, que ele não deu 100% ali no momento da cobrança, né, cara? O Cruzeiro que poderia matar o confronto é eliminado e agora Gabigol está sendo odiado pela torcida cruzeirense. Você vai acompanhar agora toda a trajetória de Gabigol Gabriel Barbosa, desde o surgimento no Santos, os recordes quebrados nos primeiros anos no profissional, a trajetória absurda no Flamengo, até a queda e o ódio atual da torcida do Cruzeiro. A incrível queda de Gabigol. Mais um vídeo aí do seu querido Indiano Fute, né, rapaziada? Então, já vai chegando, botando o dedão no lugar certo, como eu sempre peço, né? Já chega deixando o dedão no like, se inscreve no canal se é a primeira vez que você tá me vendo, nunca me viu antes, se inscreve agora no canal. No final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Vamos ver agora a queda do Gabigol aí, cara, que o cara tem 28 anos só e eu nunca imaginei que o Gabigol estaria nesse momento da carreira, né? Ele que foi o grande protagonista do futebol brasileiro durante muito tempo, a postura dele polêmica de provocar, então o cara era muito amado pela torcida do Flamengo, muito odiado pelas outras, mas ao mesmo tempo todo mundo gostaria de ter o Gabigol no seu time. Então ver o Gabigol nessa situação atual, uma quebra de expectativa assim gigantesca, né? A gente fala, porra, o que aconteceu com esse cara? Vamos ver agora, passo por passo da carreira do Gabigol. Tamo junto, até a próxima. Oxe, tô terminando o vídeo, na verdade tá começando o vídeo agora, ô imbecil. Então é isso, rapaziada, chega, deixa o like, vamos pro vídeo. Gabigol foi revelado pelas categorias de base do Santos e sempre foi tratado como uma grande promessa, marcando mais de 600 gols nas divisões de base. Uma experiência que eu tenho, rapaziada, que muitos de vocês... ninguém vai saber, até porque eu nunca contei isso na internet, né? Mas assim, eu já tentei a vida no futebol, fazia escolinhas de futebol, né? E nesse período, assim, dos meus... lá 2013... 14, eu tive alguns amigos que treinavam comigo que foi pra São Paulo, né? Porque tiveram oportunidade lá na categoria deles lá. E aí todo mundo voltou falando isso em 2013 por aí, mano. Voltou falando de Gabigol, tipo, pô, tem um moleque lá em São Paulo que joga muito, tal. Esses meus amigos foram pra jogar no Cosmopolitano, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tem muito tempo. Mas aí na época todo mundo já falava de Gabigol, cara. Tem um moleque lá que já tem mais de 100 gols, é do Santos e tal. Então assim, o Gabigol sempre foi tratado como uma grandiosíssima joia da base do Santos. Então, Gabigol estreou como profissional em 2013 com apenas 16 anos. Entrou durante um empate contra o Flamengo que marcou a despedida de Neymar. E aí, rapaziada, o Gabigol já tava ganhando uma certa mídia porque era considerado a maior joia da base do Santos. O Santos que já tinha revelado recentemente o Neymar, né? E o Neilton, não podemos esquecer do Neilton. Mas já tava a expectativa aí grandiosíssima em Gabigol, né, rapaziada? Inclusive, teve uma entrevista do empresário dele que eu lembro até hoje, o Wagner Ribeiro, que ele descreveu o Gabigol da seguinte forma, mano. Observa aqui, ó. Perguntaram pro Wagner Ribeiro, que era o empresário do Gabigol, sobre as características do Gabigol. Ele lançou o seguinte, isso em 2011, tá? Ele tem a perna esquerda do Ganso, a técnica do Neymar e a velocidade do Lucas Moura. Simplesmente Wagner Ribeiro, empresário do Gabigol. Calma aí, Wagner. Calma aí, acho que você já gerou pouco. A perna é de um, a técnica é de outro, a velocidade é de outro. E o caô, marolei. Gabigol iniciou o ano de 2014 sendo titular da equipe do Santos, ganhando reconhecimento da torcida após uma vitória por goleada no clássico contra o Corinthians pelo placar de 5-1 e ajudou o time a chegar na final do Campeonato Paulista de 2014, sendo um dos principais jogadores do elenco na competição. Gabigol, logo em sua primeira temporada como titular, já foi artilheiro da Copa do Brasil de 2014 com 6 gols marcados e obviamente o artilheiro do Santos no ano. Eu vou dar uma pincelada aqui, rapaziada, nas temporadas dele no Santos, né? Vocês gostam que eu dou uma pincelada e tal, mas assim, eu vou dar uma pincelada na trajetória dele no Santos, depois no Flamengo, né, pra gente contextualizar aí o auge e a queda do Gabigol. Mas vocês vão ver uma parada curiosa sobre o Gabriel Barbosa, mano. Ele terminou 2014 com 21 gols marcados e no ano seguinte foi artilheiro novamente da Copa do Brasil, dessa vez na edição de 2015, marcando 8 gols e se tornou recordista do clube na competição, ultrapassando o Neymar, que tinha 13. E o Neymar que ganhou a Copa do Brasil de 2010, né, com o Santos. Por quem não assistia aqueles
aquele Santos jogar era brincadeira. Mas por que eu tô contextualizando isso aqui, rapaziada? Por que eu tô dando uma pincelada em vocês aqui? Porque o Gabriel Barbosa, rapaziada, depois que ele veio pro Flamengo, sempre teve essas falas assim, pô, Gabigol é bom, mas o BH e a Arrascaeta carregaram ele e tal. Muita gente fazia piada falando que ele não jogava na Europa. Mas assim, cara, se você observar a base do Gabigol, os primeiros anos dele como profissional, realmente dá pra ver que ele era um cara diferenciado, muito diferenciado. Não a ponto de estar na prateleira de Neymar aí, né? Porque tinha uma expectativa também de que ele poderia ir vingar na Europa, tanto é que a gente vai ver aqui que a Inter contrata ele. Mas pra nível brasileiro, os primeiros anos de carreira do Gabigol, independente do time que ele tava, inclusive o Santos vai disputar pra não cair em uma temporada e ele mesmo assim vai ser o artilheiro. Então, realmente mostrava que o cara tem um talento diferente, né, mano? Em 2016, Gabigol ajudou a seleção a conquistar o ouro inédito olímpico. Inter de Milão. No dia 26 de agosto de 2016, Gabigol viajou pra Itália pra assinar contrato com a Internazionale. E aí a gente já sabe a história, né? Fez só um gol lá jogando e aí a Inter empresta ele pro Benfica. No dia 31 de agosto de 2017, a Inter anunciou o empréstimo de Gabigol ao Benfica. E mais uma vez o Gabigol não conseguiu se firmar na Europa. Todo mundo sabe, só faz um gol no Benfica também. Tem uns vídeos aí no YouTube, todos os gols de Gabigol na Europa. Aí mostra 2 gols e acaba o vídeo, né? Isso aí o pessoal usava muito como resenha e tal. Mas assim, Gabigol em baixa na Europa, o Santos anuncia a sua volta com certo ar de desconfiança, talvez, mas com esperança da torcida. 2018, Santos. Gabigol retorna ao Santos por empréstimo. E Gabigol já chega mostrando que tinha um ótimo nível pro futebol brasileiro. Contra o São Paulo, decidiu o jogo vencido por 1-0. E terminou mais uma vez o ano como o artilheiro da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, feito inédito no futebol brasileiro. Então assim, Gabigol não ficou... Tá, cara, mas pra nível de Brasil, os primeiros anos desse cara aqui foram absurdos. E ele realmente era um cara acima da média, cara. Você pode ver que o principal característica do Gabigol é o posicionamento, né, cara? O cara é tipo um gênio do posicionamento. Gênio, eu sei que muita gente vai falar, meu Deus, gênio não dá mais. Mas tá, o cara é muito bom em posicionamento, né? Flamengo. No dia 8 de janeiro, Gabigol foi anunciado por empréstimo da Inter de Milão até o fim de 2019. O Gabigol jogou muitos anos no Flamengo, né, rapaziada? Isso todo mundo sabe. Nesse período jogou 2 finais de Libertadores, ganhou as 2 finais e disputou 2 mundiais, né? Acabou perdendo um pro Liverpool, depois no outro o Flamengo fez uma passagem meio horrível, né? E aí, rapaziada, se o Flamengo tá no Mundial, tá na final do Mundial agora novamente, né, contra o PSG. E na KTO, rapaziada, simplesmente tá com a ODD 5,10 pro Flamengo ser campeão, cara. Então assim, tem 2 benefícios aqui pra quem torce pro Flamengo e pra quem não torce. Quem torce pode ver o Flamengo ganhar e ainda receber, né? E quem não torce, quem não gosta do Flamengo, pô, se o Flamengo ganhar, pelo menos vai ficar feliz com a odd 5,10, né, rapaziada? Obviamente, se tá isso aqui é porque todo mundo considera que é bem improvável o Flamengo ganhar. O time do PSG é muito forte, né? Mas o Flamengo tá vindo numa boa sequência, então é difícil pra caraca, mas não é impossível, né? Então vale a pena aqui, sei lá, botar uns 10ão. Não sei, né, mano? Depende de você aí. Obviamente, com responsabilidade, até porque é bem arriscado, né, rapaziada? Mas a KTO tá com essa odd pesada aí pro Flamengo ser campeão, cara. E aí, sobre a passagem do Flamengo, rapaziada, eu vou ser mais breve, né, porque é uma passagem gigantesca com muitas conquistas e a gente quer partir logo pro ponto que é o tema desse vídeo aqui. Mas vamos galgando aqui aos poucos. Na estreia no Campeonato Brasileiro, Gabigol marcou o gol da vitória do Flamengo contra o Cruzeiro por 3-1. E aí, ele trouxe realmente o seu cartão de visitas ali pelo Flamengo na partida contra o Emelec. No jogo de volta pelas oitavas de final da Libertadores contra o Emelec, Gabigol voltou a se destacar, marcando os 2 gols no tempo normal. E aí depois o Flamengo se classifica nos pênaltis, né? Mas toda aquela campanha é absurda. Depois o Gabigol marca o gol contra o Internacional na partida de volta para classificar o time às semifinais, após 35 anos sem chegar a uma semi de Libertadores. E pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gabigol marcaria um dos gols na vitória por 3-1, tornando-se assim o maior artilheiro do Flamengo no século XXI em uma temporada, como também se igualou a Zico, né, rapaziada, como o maior artilheiro do Flamengo em uma edição de Libertadores com 21 gols. Mas na rodada seguinte, Gabigol voltaria a balançar as redes, tornando-se assim o maior artilheiro do Flamengo em uma edição de Campeonato Brasileiro. Então assim, os 2 primeiros anos de Gabigol com o Flamengo são mágicos, né? Inclusive, eu esqueci de citar aqui que o Flamengo efetivou a contratação dele, né, em 2020 por 83 milhões de reais.
2021. Naquele ano, o Atlético Mineiro tava absurdo, né? Com o Hulk aí, conquistou o Campeonato Brasileiro merecidamente. Também conquistou a Copa do Brasil. O que sobrou pro Beta? Sobrou pros Beta, Flamengo e Palmeiras. Sobrou a disputa da Libertadores, né? O Palmeiras é campeão, com um gol do Gabigol ali diminuindo no jogo. Mas aí, o Gabigol se tornou ali também o artilheiro da Libertadores naquela edição. E, obviamente, o Flamengo não conquistou nada, mas mais uma vez, o Gabigol fazendo uma ótima temporada, cara. E aí, a gente chega em 2022. A partir de agora, rapaziada, eu vou falar meio baseado aqui nas anotações e tal, mas sem focar tanto em números, porque a gente precisa chegar no grande ponto desse vídeo. Em 2022, o Gabigol começa ali o início de talvez ele começar a perder o seu espaço, porque com a ascensão de Pedro, né, o Gabigol meio que é recuado ali de centroavante para fazer uma função um pouco mais jogando como um segundo atacante, às vezes até como um meia avançado, podemos dizer assim. Era um sistema com 2 atacantes do técnico Dorival, mas assim, o Dorival deu um jeito de encaixar o Gabigol, sabe? Não o Gabigol ser o principal e alguém encaixar ele. Caramba, tudo que a gente fala pode ter um sentido, né? Mas assim, vocês entenderam. Então o sistema do Flamengo muda um pouco. O Flamengo faz uma temporada absurda conquistando a Copa Libertadores, com o Gabigol fazendo gols decisivos, inclusive o gol do título. O Flamengo ganha a Copa do Brasil, com o Gabigol também na campanha, fazendo gols absurdos, inclusive na Libertadores. Meteu o gol no Corinthians, que elimina o Corinthians, né? Então, simplesmente o Gabigol fez uma ótima temporada e meio que abdicou ali de estar na seleção brasileira pra servir ao Pedro, né? E ele dizendo que o importante era o Flamengo ser campeão e tal. E aí o Gabigol sustenta 2022 assim, mas chega 2023, as coisas mudam um pouco. Dorival sai, chega Vitor Pereira, e com o Vitor Pereira, cara, o Flamengo começa a sofrer bastante no início de 2023, né? Mas é o ano que o Flamengo perde tudo que disputa, porém é o primeiro treinador que algumas vezes começa a colocar Gabigol no banco. E aí, chega os outros treinadores, com São Paulo, mais uma vez o Gabigol começa a perder mais ainda espaço, mas realmente o Gabigol, ele já começou a ter algumas polêmicas extracampo, teve até um pessoal falando, o Gabigol tá gordo, então parece que ele meio que deu uma cansada do alto nível, talvez, meio que sentou, se acomodou em toda a história que ele tinha no Flamengo e falou, pô, eu não perco a minha vaga aqui, nem que ninguém me tira aqui. Teve o fatídico caso do doping, e a primeira notícia que saiu foi que o Gabigol foi suspenso por 2 anos por tentar fraudar antidoping. Ele podia recorrer e aí ele consegue um efeito suspensivo, mas aí quando chega Tite ao Flamengo, rapaziada, realmente o Gabigol se tornou o reserva do Flamengo. É verdade! Eu já jogo numa seleção, caralho! E aí, com a chegada do Tite, obviamente, Gabigol começa a perder cada vez mais espaço até se tornar o grande reserva do Flamengo. 2024. Começa 2024 e Pedro é o grande nome do Flamengo. Combinado de que o Tite não só demonstrava sua preferência pelo Pedro, como fazia o Flamengo jogar pro Pedro, e simplesmente o Pedro correspondeu e destruiu, né, cara? O cara marcou simplesmente 30 gols em 43 jogos, ia ser disparado o artilheiro, até que teve uma lesão em setembro, né? Mas pra você ter uma ideia, o Pedro machuca em setembro com essa média absurda de gols, 30 gols, e foi só no dia 8 de dezembro, então setembro, outubro, novembro, 3 meses praticamente depois, o Yuri Alberto conseguiu superar o Pedro na artilharia do futebol brasileiro, né, cara? Pra você ter uma ideia como o ano de 2024 do Gabigol foi abaixo, ele terminou aquele ano com apenas 7 gols e 1 assistência. Mesmo assim, o Flamengo vai pra final da Copa do Brasil e o Gabigol faz 2 gols na partida de ida, decide ali o confronto, né, cara? Após aquele título, ele anuncia que vai sair do Flamengo. Gabigol chega ao Cruzeiro. No dia 1º de janeiro de 2025, o Cruzeiro anuncia a contratação de Gabriel Barbosa. E foi interessante a contratação do Gabigol pro Cruzeiro, rapaziada, porque assim, ele chega com um salário, obviamente, como reforço de peso, salário, o segundo maior salário do Brasil, 3 milhões por mês, somando tudo. E aí os cruzeirenses estavam, pô, o Gabigol vai pro Cruzeiro e tal, todo mundo feliz. E eu tenho alguns amigos flamenguistas e cruzeirenses, né, meu ciclo de amizade, e todo mundo fala, irmão, calma, você não tá comprando o Gabigol de 2019, não, vocês estão comprando o Gabigol de 2024. Com pouco tempo já no Campeonato Mineiro, as atuações apagadas de Gabigol, teve uma partida contra o América Mineiro que ele erra 2 gols cara a cara, depois ele zomba do goleiro, né, e o goleiro vai lá e defende o pênalti, e o América sai vencedor. E aí logo no começo aí, já no Campeonato Mineiro, começaram os primeiros memes com o Gabigol, e aí tem essa foto aqui, ó, dele como se fosse o mendigo Givaldo. Essa imagem me quebra muito, mano. Mas, pô, o Gabigol já tinha perdido um pouco da moral ali, né? Os caras, ó, o Gabigol não veio. Quem tá vestindo a camisa do Cruzeiro é o mendigo Givaldo. Até com a
do Caio Jorge, né, o Gabigol perde completamente o espaço e começa a ser um reserva de luxo aí do time do Cruzeiro. O Gabigol termina a temporada com 49 jogos disputados e apenas 13 gols marcados, cara, sendo 5 no Campeonato Mineiro. Tudo começou a desandar ainda mais com um jejum de 12 jogos sem marcar por um cara que custava 3 milha por mês, né? E aí tudo desandou ainda mais na partida contra o Corinthians. Gabigol foi escalado nos acréscimos, faltando 3 minutos para acabar o jogo, apenas para bater pênalti contra o Corinthians. Ele que já tinha vestido a camisa do Corinthians. Depois o menininho entrevistou ele e falou que, sim, gostaria de jogar no Corinthians e tal, é um time enorme. Para vocês, de um cara que conhece o Gabigol. Irmão, a partir do momento que o Leonardo Jardim colocou ele com 46 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, eu pensei, vai dar merda. Gabigol é um cara que tem um ego do tamanho do planeta Terra. Colocar um jogador do tamanho do Gabigol pra jogar 3 minutos de acréscimos, parceiro, só pra bater pênalti, sabia que ia dar merda. Bateu de sacanagem, ainda cavou a vaga dele no Corinthians, tá? Quem é flamenguista e conhece o Gabigol sabe que ele é capaz desse tipo de atitude. Ele não bate daquela forma, bateu de sacanagem. Caralho, os mineiros devem estar querendo matar ele. Quem conhece o Gabigol sabe que ele realmente é capaz de fazer uma parada dessa. Então assim, eu não tô falando que ele fez de propósito, não tô acusando. Só que, pô, pelo temperamento do Gabigol, não dá pra descartar essa possibilidade, né, rapaziada? E aí, obviamente, a torcida do Cruzeiro tá enfurecida com Gabriel Barbosa, que não voltou com a delegação. Então, provavelmente, será que nós podemos ver Gabigol com o Corinthians, velho? Gabigol no Corinthians. Eu não duvido, irmão. Dia 1º de janeiro pode ser que anunciem aí Gabriel Barbosa no Corinthians, cara. Então essa foi o auge e a queda do Gabigol, que errou, que bate, erra o pênalti contra o Corinthians e hoje tá sendo amado pela torcida do Cruzeiro, né? E aí, rapaziada, comentem sua opinião. O que você acha que aconteceu com o Gabriel Barbosa? Se ele realmente tá desinteressado, só quer dinheiro, né? Ou o que você acha que é a razão por esse desinteresse do Gabigol? Comenta aí sua opinião, né, rapaziada? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Esse foi o vídeo. Até a próxima. Valeu, fui, tchau.